gente vai conversar sobre o atual cenário da pandemia. A gente falava agora há pouco sobre os casos de gripe, também sobre os casos principalmente da Omicron nos Estados Unidos, inclusive fazendo com que vários voos fossem cancelados no país. Vamos fazer uma entrevista importante agora aqui no Expresso CNN. Vou conversar ao vivo com o médico infectologista, Dr. André Calil, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender. Doutor, boa noite. Obrigada por estar com a gente hoje aqui nessa véspera de Natal, mas falando de assuntos importantes também. Bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, Roberta. Doutor, qual que é a sua avaliação? Como é que você está vendo o avanço da variante Ômicron e de que forma a gente pode conseguir frear a disseminação dessa cepa? Aí nos Estados Unidos, hoje, véspera de Natal, a movimentação nos aeroportos ficou complicada justamente por causa do contágio de pessoas das tripulações. Então, Roberta, o que está acontecendo é mais ou menos semelhante ao que a gente viu nas variantes anteriores. As variantes surgem de uma maneira inesperada e rapidamente, né? Então, no caso do Omicron, parece ser bem mais rápido do que, na verdade, nós vimos com Delta e nós vimos com Alpha. Então, o que está acontecendo? A variante, ela é uma variante que hoje nós sabemos que ela é certamente mais contagiosa, bem mais contagiosa que foi a Delta e a Alpha, ou seja, se dissemina muito mais rapidamente. Então, o problema dessa variante é que as pessoas se contaminam tão rapidamente que às vezes fica muito difícil, inclusive, de se detectar a infecção num período precoce. Então, as pessoas vão se infectando rapidamente antes que elas descubram que, na verdade, estão tendo sintomas, elas já passam a infecção para outras pessoas. E aí que é o problema que a gente tem visto em cada uma dessas ondas e cada vez pior no sentido, Roberta, de que o que está acontecendo? Essas variantes, elas estão surgindo em função da falta de vacinação. A gente já aprendeu que, na verdade, a infecção natural, a infecção que a gente teve pela variante original, aí a Wuhan, depois a 614G, depois a Alpha, depois a Delta, todas elas foram surgindo mesmo depois de uma da outra. Então, o que isso significa? Que a infecção natural, ela não cria a imunidade de rebanho, ela não criou a imunidade de rebanho. Foi realmente uma situação muito grave que tem acontecido nos últimos 2 anos, e sem a vacinação a gente vai continuar tendo essas ondas, porque na verdade a infecção natural já nos mostrou que não cria imunidade. Então já estamos aí na 5ª, 6ª, 7ª variante. Enquanto não tivermos um programa de vacinação extenso para ambas crianças e adultos no mundo inteiro, essas variantes vão continuar surgindo, Roberta. Sim, mas doutora, a gente fica observando o que está acontecendo aí nos Estados Unidos e na Europa também e tentando entender o que pode acontecer aqui no Brasil. Qual que é o potencial dessa variante numa população majoritariamente vacinada? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está falando da população que agora está buscando a 3ª dose, uma parte. Ainda não sabemos quando vamos começar a vacinação de crianças, mas já vacinando adolescentes também. Qual que é o potencial dessa variante? A gente tem visto casos mais graves, doutor, ou as infecções, o número de infecções é grande, mas os casos complicados não, e até por isso as internações não vão aumentando. É isso que é difícil das pessoas entenderem. Difícil. Então, Roberto, deixa eu te dizer mais ou menos o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos para ter uma ideia. Tá. Então, a gente está nessa onda Delta enorme. A Delta vinha vindo muito rapidamente nas últimas semanas. A Delta começou realmente a reduzir a infecção por Delta. Agora nós temos a maior parte das infecções hoje, pelo sequenciamento do CDC nos Estados Unidos, são por Omicron. Só que o que aconteceu? Apesar da Delta ainda não ter terminado, o Omicron tomou conta da Delta muito rapidamente, em função desse contágio muito maior. E o que aconteceu? Na verdade, agora nós estamos tendo uma elevação no número de hospitalizações nos Estados Unidos abaixo da Delta. A Delta nem chegou a baixar e o Omicron já começou a subir. Então, na verdade, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo mais gente hospitalizada, mas é uma mistura de Delta com Omicron. Aí é muito difícil a gente entender exatamente nesse momento qual é a proporção de cada um, porque obviamente o sequenciamento leva alguns dias para serem feitos, mas o que a gente tem observado, Roberto, pelo menos em outros países como na África do Sul, na Inglaterra e na Dinamarca, parece
que essa variante ela leva menos pessoas ao hospital, parece, vamos tomara que isso seja verdade, mas ainda é muito cedo para a gente realmente entender isso, mas se isso for verdade, vamos dizer assim, vamos supor que essa variante cause menos hospitalizações, vamos supor, reduza para 40%, 50% comparado à Delta, comparado à Gama, vamos supor que isso aconteça, tomara que isso aconteça. Se isso for verdade, o problema que a gente ainda vai enfrentar, Roberto, é que como a replicação, como o contágio é tão rápido, na verdade, a cada 2, 3 dias dobra o número de pessoas infectadas com o Omicron, mesmo que tu diminui, vamos supor, a severidade, 50% das pessoas a menos vão para o hospital, se tu tem mais 50% infectada, na verdade, o número de pessoas que vão acabar no hospital vai ser o mesmo. Então, o problema que nós estamos enfrentando é o seguinte, mesmo que seja uma variante bem menos severa do que a Delta, bem menos severa do que a Gama, a quantidade de pessoas que estão sendo infectadas é tão grande que, na verdade, vai culminar no mesmo número, ou até às vezes um número maior de hospitalizações. Só Deus sabe o que vai acontecer nesse momento que a gente não sabe, mas a gente tem que estar preparado, Roberta, para o pior. Nessa situação, quando a gente está vendo que o Omicron está disseminando tão rápido, a gente tem que estar preparado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que realmente evitar que essa infecção se dissemine pela vacinação, muita vacinação. Temos que acelerar a vacinação mais no Brasil. No Brasil ainda tem muitas áreas com taxa de vacinação muito baixa, a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, então é muito heterogênea, tem lugares bem vacinados, lugares muito mal vacinados. Esses lugares onde a vacinação ainda está muito baixa são lugares onde o vírus vai. Então o vírus vai para as crianças que não estão vacinadas, para os adultos que não estão vacinados. O vírus, ele sempre tenta se infiltrar nessas áreas menos vacinadas. Outra coisa importante, Roberta, muito importante, é que a vacina, ela realmente se complementa muito melhor com as medidas mecânicas, de barreira, máscara, distanciamento, muito importante. As vacinas sozinhas, elas não vão ser fáceis de conseguir parar um vírus tão vamos dizer assim, tão agressivo do ponto de vista de contágio. Então, as vacinas têm um efeito maravilhoso de prevenir hospitalizações, prevenir óbitos. Ainda as vacinas estão funcionando, mas as infecções leves e assintomáticas continuam circulando na sociedade. Então, se a gente usar as máscaras e o distanciamento em conjunto com as vacinas, a gente vai conseguir realmente começar a parar toda essa circulação, porque essa circulação, Roberta, continua criando essas variantes. Então, nós temos que usar todas as armas, todas as ferramentas que nós temos juntas nesse momento para conseguir reduzir essa progressão do Omicron, tanto aí no Brasil como nos Estados Unidos. Sim, doutor, mas essa relação que você fez dos números, né, de muitas infecções, então, por mais que os casos sejam mais leves, quando a gente tem muitas pessoas infectadas, mais pessoas vão ter complicações. Isso serve também para pessoas vacinadas com 2 doses? Você acredita que, mesmo em locais com ampla vacinação, a pressão nos hospitais pode acontecer? Pode. Sabe por que pode, Roberta? Mesmo porque a maior parte das pessoas que vão acabar no hospital são não vacinadas ou são vacinadas com uma dose, ou são vacinadas com 2 doses sem o booster. Então, na verdade, se as pessoas não estão naquele período de receber o booster, mas receberam uma dose ou receberam nenhuma dose, essas são as pessoas que vão ser vulneráveis e acabar no hospital. Então, na verdade, o número de pessoas que não têm as 3 doses ou as 2 doses no Brasil é muito grande, também aqui nos Estados Unidos é muito grande. Então, na verdade, o que está acontecendo, Roberta? O número de pessoas vulneráveis que não estão com o esquema completo de vacina é muito grande. E na verdade, os hospitais, como vocês viram aí na última onda aí no Brasil e agora nessa última onda aqui nos Estados Unidos, os hospitais já têm... O meu hospital, nesse momento, já basicamente está quase no limite. E o Omicron ainda nem chegou a causar os danos que a gente tem visto em outros países. Isso antes de chegar ao Omicron. Então, o que eu estou te colocando? Que, na verdade, uma pequena elevação do número de pessoas não vacinadas que acabarem no hospital vai chegar a um ponto que vai sobrecarregar os hospitais muito rapidamente. Então, a maior parte das pessoas que vão acabar no hospital, Roberta, vão ser pessoas não vacinadas e pessoas com o esquema de vacinação incompleto. Sim. E nesse momento que a gente está reunindo as famílias, doutor, para o fim do ano, as pessoas vacinadas com 3 doses, elas estão protegidas dos casos mais graves e da variante Ômicron? As pessoas vacinadas com as 3 doses ou que têm as 2 doses e ainda não estão naquele período de necessitar o reforço, são pessoas que vão estar protegidas contra a hospitalização e contra óbitos. Certamente a proteção continua boa com as vacinas, sem dúvida alguma. Eu realmente, assim, eu reforço muito isso, Roberta, que as vacinas continuam
com uma eficácia muito boa do ponto de vista de reduzir hospitalizações, reduzir óbitos. Mas, como eu te comentei, a gente não pode dar nenhum tipo de descanso para esse vírus, a gente vai ter que continuar vacinando mais gente, ainda muita gente que não está com o esquema vacinal completo, Roberta, tanto aí no Brasil como aqui nos Estados Unidos. Sim, alerta muito importante, doutor. Muito obrigada pelas excelentes explicações. Desejo um Feliz Natal para o senhor por aí. Muito obrigada e até a próxima. Feliz Natal, tudo de bom.